convite a Paula fez, ela comentou sobre adoração. E o tema é: como eu faço para adorar em espírito e em verdade? Uma pergunta muito interessante e muito profunda. E ela está baseada em João capítulo 4, no verso 23. Se você puder abrir sua Bíblia. Quantos trouxeram Bíblia? Levanta ela aí, levanta ela aí. Amém, glória a Deus. João 4, 23. Quem não achou, grita misericórdia. Todos acharam, né? Bom, vamos lá. João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém. Eu queria, antes de falar sobre o que eu preciso fazer para adorar em espírito e em verdade, eu queria falar um pouquinho sobre esse acontecimento de João capítulo 4. Quando Jesus, ele chega em Samaria, se encontra com uma mulher samaritana e inicia um diálogo com ela. Dentro do diálogo, nós temos essa passagem que nós acabamos de ler. Eu acho que para as coisas fazerem um pouco mais de sentido, é melhor eu explicar o que acontecia nesse momento. Jesus, ele estava no que era chamado de Reino do Sul, que envolvia Jerusalém. E alguns fariseus ficaram sabendo que ele estava batizando mais discípulos do que João Batista. A Bíblia deixa bem claro que não era Jesus quem batizava, eram os discípulos. Sabendo disso, Jesus tomou uma decisão: eu vou para Galileia. Para a gente se situar um pouquinho, é como se ao sul Jesus estivesse, no centro nós temos Samaria e Galileia estava depois. Jesus tinha que sair do sul para chegar na Galileia. E ele decide passar por Samaria. Era o caminho mais curto para chegar até o norte. O problema é que os judeus não entravam em Samaria. E ele decidiu entrar por Samaria para chegar mais rápido até a Galileia. Eu quero que isso faça muito sentido para vocês, tá bom? Existia aqui uma diferença entre os judeus do sul e os samaritanos. Mas haviam judeus no norte. E quando um judeu do sul precisava ir ao norte, ele chegava na fronteira com Samaria, atravessava para o país do lado, subia e entrava na Galileia. Ele não passava por dentro de Samaria. Jesus, nessa passagem, ele entra em Samaria e conversa com uma mulher, o que um judeu não faria por nada, principalmente se ele estivesse sozinho. Se nós olharmos os versículos anteriores dentro do capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, ele entrou na Galileia, entrou em Samaria, os discípulos dele saíram para comprar comida e ele ficou sozinho. Nessa que ele ficou sozinho, aparece a mulher, no calor rachante do meio-dia, para tirar água do poço, que era um horário onde ninguém iria buscar água. Aí Jesus inicia um diálogo com essa mulher. Quando nós olhamos os primeiros versículos desse capítulo, a mulher responde para ele: como pode você, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Pior, que sou mulher. Eu queria explicar para vocês um pouco do motivo pelo qual os judeus e os samaritanos não se falavam. Quando todo mundo lembra do rei Salomão? Amém. Quando o rei Salomão faleceu, o filho dele assumiu o trono. Mas o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. A capital do reino do norte era Samaria. E a capital do reino do sul era Jerusalém. Isso ficou durante um longo tempo. Por volta do ano 722, a Síria invadiu o reino do norte.
Samaria. Levou escravos, os sobreviventes e os mais jovens. Qual era o hábito naquela época quando se conquistava um povo? Não era dizimar essa nação. Eles levavam os mais jovens para a sua capital, a capital dominadora, e lá eles usavam esses mais jovens como força escrava, como servos e até mesmo como exército deles. Só que os mais velhos ficavam no lugar onde foi conquistado, por exemplo, Samaria. Os mais jovens saíram e os mais velhos permaneceram em Samaria. A gente percebe que isso acontece quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Daniel. Em Daniel a gente vê que os adolescentes foram tirados de Jerusalém e foram levados para a Babilônia. Mas nesse caso aqui nós estamos falando da Síria. Então, os jovens foram tirados e levados para a Síria. E o que eles fizeram com os velhos que ficaram? Os velhos que ficaram receberam pessoas de outras nacionalidades que também foram invadidas pela Síria e chegavam com suas culturas, com suas religiões e com tudo que eles acreditavam de diferente dos judeus. Tudo aquilo foi misturado numa única cidade, Samaria. Uma única região, o Reino do Norte. O reino passou agora a não ser mais um reino somente judaico, como antigamente, que era um reino puro, somente judeus, somente os filhos da promessa. Mas agora ele tem pessoas que se misturaram entre os filhos da promessa. Muito tempo se passou e os filhos da promessa se casaram com os filhos dos outros povos. E aí aconteceu a mistura dos povos, judeus e os gentios. Quando aconteceu a libertação da Síria, isso aqui eu só estou explicando por que os judeus não entravam em Samaria. Está todo mundo comigo? Amém? Amém. Quando aconteceu a libertação da Síria, que eles voltaram para casa, e o Reino do Sul também foi liberto da Babilônia, o Reino do Sul tomou uma decisão. Nós vamos reconstruir o templo. Quantos se lembram disso? Vamos fazer a reconstrução do templo. Amém. O Reino do Norte falou para o Reino do Sul. Nós queremos participar disso. Nós queremos fazer também parte da reconstrução do templo do Senhor. Só que aqui aconteceu um pequeno problema. O Reino do Sul olhou para o Reino do Norte e falou o seguinte: você não pode participar da reconstrução do templo, porque você não é mais um judeu puro. Você se misturou. Você trouxe para dentro da sua casa mulheres que são de outros povos. Você trouxe para dentro da nossa cultura costumes que não são do nosso povo. Coisas que não foi Deus quem nos ensinou. Vocês misturaram o culto e agora vocês não são mais puros. Vocês não são judeus perfeitos. Vocês não podem construir o templo. E aí ficou dividido. Eles disseram para o Reino do Sul, o Reino do Norte: vocês agora adorem onde vocês preferirem. Então, eles definiram no norte que em um determinado monte aconteceria a adoração. E no sul foi definido que a adoração aconteceria em Jerusalém. Quando Jesus entra em Samaria, só o fato dele entrar em Samaria, ele já está dizendo: não me importa o que aconteceu lá atrás. Irmãos, eu imagino essa cena como se fosse, sabe aquela cena de filme, quando mostra, por exemplo, na Paixão de Cristo, que mostra Jesus pisando assim, ó, e o negócio ficando em câmera lenta? Eu imagino essa cena. Quando Jesus pisa em Samaria, o negócio já começa a ficar diferente. Alguma coisa vai acontecer aqui. Tem alguma coisa muito diferente para acontecer hoje nesse lugar, porque ele decidiu pisar aqui. Então Jesus ele entrou em Samaria, já quebrando um pouco da tradição, parte da tradição antiga. E quando essa mulher, ela pergunta para Jesus, vocês ainda estão com a Bíblia aberta? Amém. Capítulo 4, verso 21. Não. Verso 20. A mulher dizendo para Jesus: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem.
nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Até aqui. Quando Jesus faz essa declaração para essa mulher, ele basicamente está dizendo para ela, olha só, já disseram que você não é bom o bastante para adorar em Jerusalém. Já disseram que você não é bom o bastante para fazer parte da construção do templo. E disseram que você não é um judeu legítimo. E dizem que você deve adorar separado. Por quê? Porque você não é bom o bastante. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não importa o lugar. Basicamente, Jesus está falando para ela o seguinte: o Pai procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante, a mulher pergunta sobre um local. Ele responde sobre uma característica. Basicamente, o que Jesus está dizendo para essa mulher é o seguinte: não importa onde você estiver, eu quero que está aí dentro. É o que eu procuro, é o que o Pai procura, os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adoração em espírito, ela significa literalmente isso, é o que está dentro de você. É a essência que foi colocada pelo próprio Deus dentro de você. Isso significa que a verdadeira adoração, a adoração em espírito, ela já está dentro de você. Amém? Adorar em espírito é adorar com o coração. Amém? Adorar em espírito é adorar com o coração. Eu não quero que você saia dessa noite sem se esquecer disso. Uma adoração que realmente importa ao Senhor é a adoração que vem do fundo do seu coração. Amém? Se te disseram que você não é bom o bastante para fazer parte de algo do reino, mentiram para você. Porque Jesus disse que você é. Sabe por quê? Porque Ele não olha porque as pessoas podem ver, Ele olha porque está guardado dentro do seu coração. Nós olhamos para essa mulher e nós vemos que Jesus fala para ela: você teve 5 maridos e nenhum deles é seu. Ele contou a vida da mulher todinha. Se nós olhássemos para a vida dessa mulher, nós poderíamos dizer: ferrou. Essa está fulminada, como nós dizemos hoje em dia, né? Essa está fulminada. Não vai passar. Está no estreito. Tem uma mulher na empresa que fala: está no estreito, irmão. Essa está no estreito, irmãos. Não vai passar. Mas se nós percebemos a intenção dessa mulher, Jesus acabou de falar para ela sobre a vida dela, e a pergunta dela é uma única coisa: Senhor, onde é que eu posso fazer adoração? Sabe, mesmo com tudo errado, mesmo com tudo caminhando na direção errada, mesmo sabendo que ela estava fazendo tudo errado, o que tinha dentro do coração dessa mulher era o único desejo: Senhor, eu quero fazer a adoração no lugar certo. Eu preciso ouvir da voz de um profeta que o lugar de adoração é aqui, porque assim eu vou saber que eu faço a coisa do jeito certo, pelo menos uma vez na minha vida. E Jesus pega e fala para essa mulher: não, esquece esse negócio. Não é essa a resposta que você precisa ouvir. Não é o lugar. Não é o que os outros esperam que você faça. Mas é o que está aí dentro. O que você sabe que precisa ser feito aí dentro. Agora eu te pergunto, isso muda todas as coisas ou não muda todas as coisas? Quando Jesus pisou em Jerusalém, irmãos, eu acredito que no mundo espiritual teve um terremoto. Literalmente um terremoto, porque ele abalou as estruturas de tudo. O que os judeus diziam, viviam, acreditavam ser completamente, absolutamente real, não era. Porque o que Deus estava olhando era o que estava dentro do coração das pessoas. E os próprios judeus não entendiam isso. Você quer ver como isso é verdade? Olha para a parábola do samaritano. Quando ele fala sobre alguém que ama o próximo, ele coloca o fariseu e o levita. Aliás, ele coloca um levita e um sacerdote ignorando uma pessoa. E ele pega no final e coloca um samaritano. O que não era perfeito, o que não era um judeu certinho, o que não fazia a coisa certa, o que vivia de forma errada, o que tinha se misturado com o mundo. E fala: esse foi quem fez a coisa certa. Agora imagina vocês, um judeu tradicional ouvindo Jesus falar isso. Tá maluco?
Como é que um samaritano pode fazer alguma coisa que um judeu não tem coragem de fazer? Era Jesus de novo, trazendo o que realmente importa, o que está dentro do ser humano, que foi Ele quem colocou. A verdadeira adoração, mais uma vez, ela está dentro de você. Amém? Não adianta a gente ficar procurando fora. Quando eu falo de procurar fora, a Paula falou aqui, independente das circunstâncias. Não procure motivos fora para adorar ao Senhor. Procure dentro de você, porque a adoração está dentro de você. Você quer adorar de verdade, irmão? Então adora de dentro para fora. Não se importe com o que vão pensar de você, não se importe com o que vão falar sobre você. Se importe com o que você precisa entregar. Amém? O que está guardado aí dentro, que você precisa colocar para fora, coloca para fora. Essa noite é uma noite de adoração. Amém? É uma noite em que você coloca o seu coração para fora. Agora que nós sabemos o que é adorar em espírito, vamos ao que seria e ao que é adorar em verdade. A palavra do Senhor em João 17:17 diz que a palavra de Deus é a verdade. Jesus, na oração sacerdotal, ele fala: Senhor, santifica os teus servos na sua verdade. E a sua palavra, Senhor, ela é a verdade. Então, um louvor em verdade é um louvor baseado na palavra do Senhor. Amém? É um louvor que não se baseia novamente no que acontece fora, mas no que acontece aqui dentro. Transformado aqui dentro, subindo para Ele. Amém? Então, onde é que nós vamos chegar hoje? Qual é o propósito de hoje? É sabermos como adorar em espírito e em verdade. Como já falei, eu entendo aqui como 3 passos muito simples para nós sabermos como adorar em espírito e em verdade. Sabendo que adorar em espírito é adorar de dentro para fora, é uma adoração que nasce no nosso coração, é algo que vem daqui e não daqui. Eu entendo que a adoração, o primeiro passo para ela acontecer verdadeiramente é quando você abre o seu coração para o Senhor. Não para devolver, mas para recebê-lo. Amém? A Paula falou aqui sobre a gratidão que ela sente do Senhor, de nunca se esquecer do lugar onde o Senhor tirou. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que o maior motivo de adoração que se pode ver é a gratidão. Por diversas vezes Deus fala para a nação de Israel: vocês precisam me adorar. Por quê? Não é só porque eu sou santo. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, aquele que te tirou do Egito, te levou para o deserto, te sustentou no deserto e te levou para uma terra onde mana leite e mel. Gratidão. Eu te tirei de onde você estava, te sustentei no meio do caminho e te levei para o lugar onde você está hoje. Esse é o principal motivo de adoração, quando você sabe de onde o Senhor te tirou, que Ele te sustenta e que Ele te leva para o seu objetivo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, sabendo que nós precisamos abrir o coração para que essa adoração ela aconteça, ela comece, ela inicie esse processo em nós através da gratidão, o segundo passo é a transformação. Nós permitimos que ao entrar no nosso coração, o Senhor transforme a nossa vida. O que isso significa? Isso significa, irmãos, que, novamente, pela palavra, pela meditação da palavra, pelo conhecimento da palavra, com o coração aberto para ouvir o que o Senhor quer falar ao nosso coração, a nossa vida é transformada. Amém? A palavra do Senhor diz que ao contemplarmos o Senhor, como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória. Onde está esse espelho, querido? Eu vou te mostrar, ele está aqui. Porque olhando para ele,
Você não vê um quadro pintado, você vê o espelho do ser humano. O negócio está feio. Jesus está melhorando. Agora, só a graça. A transformação ela acontece quando você abre o seu coração e deixa Jesus te transformar. Calvino uma vez falou que se não houver transformação de vida, o cristianismo não serve para nada. Se você está numa igreja há 50 anos e não viu nenhuma transformação na sua vida, meu irmão, vai para outro lugar que você está no lugar errado. Vai para outro lugar que você está no lugar errado. Ou você está no lugar errado, ou você ainda não deixou ele entrar na sua vida e transformar o seu coração. Porque a transformação ela tem que acontecer. E uma vida de adoração é uma vida que passa pela transformação. Se não mudou, querido, você ainda não aprendeu o que é adoração. Você ainda não entendeu o que é. Para que serve esse negócio? Mas eu ainda estou achando que o tema ainda está um pouco aberto. Vamos deixar esse negócio mais fechadinho. Um terceiro passo que eu acredito para você adorar em espírito e em verdade é o testemunho. É quando você compartilha. Então você abriu o seu coração, você deixou o Senhor te transformar, e Ele vai te transformando, dia após dia, agora você passa a compartilhar sobre Ele. Aí você passa a abrir a sua boca e falar sobre o que Jesus fez. Mas não é só o que Ele fez na Bíblia. Não é só a divisão do mundo entre antes e Jesus, antes e depois de Cristo. Mas é a divisão da sua própria vida entre antes e depois de Cristo. Quando você entende, você vive e participa disso. Quando eu falo participa, é porque você vê Ele fazendo isso em você. Não tem coisa mais gostosa. Não há nada mais prazeroso do que você ver Cristo transformar a sua própria vida. E depois você testemunha e você vê Cristo transformando outras vidas através do seu testemunho. Existe uma forma de Cristo ser mais glorificado do que sendo você um testemunho vivo de que Ele é quem Ele diz que é? Não existe. Você é a maior prova de amor de que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou por você. Você é a maior prova de que a adoração ela existe num nível em que não pode ser comparado com nada nessa terra. Porque você é a pessoa que foi alcançada por Ele. Não é a ciência que vai dizer se Cristo existe ou não, é o que Ele fez na sua vida. Não adianta vir um cientista aqui e falar para mim, não, porque Cristo não existe, porque eu acredito na teoria da evolução. Tudo bem, querido, você acredita no que você quiser, mas Ele transformou a minha vida. Isso eu não posso negar. Se Ele não é real para você, para mim Ele é mais do que o bastante. É ou não é, irmãos? Então nós sabemos que temos que abrir o coração para Ele, temos que deixá-lo nos transformar e temos que compartilhar sobre Ele. Nós temos aqui a adoração. Só que a adoração, ela está ligada ao louvor. É uma ministração de louvor no culto, onde nós nos derramamos e nós abrimos o nosso coração e deixamos Cristo falar ao nosso coração. Ou ela vai além disso? Ela vai muito além disso. A adoração, eu aprendi desde quando me converti que ela é um estilo de vida. Adorar a Deus é o seu estilo de vida. É uma coisa que você fala assim, olha, isso aqui eu não posso viver sem. E quem me conhece sabe que sem isso aqui eu não sou nada. Isso é real na sua vida? Olha, eu sou um adorador, a adoração faz parte de mim. Porque a adoração ela tem que ser um estilo de vida para você. Ela tem que ser parte do seu cotidiano, todos os dias. 24 horas. Isso significa então que eu vou toda hora parar e cantar? Não, isso não é adoração. Isso é parte, mas não é adoração. Isso significa que você vai honrar a Cristo onde você estiver, do jeito que você estiver. Isso significa que o seu caráter, transformado por Cristo, vai testemunhar sobre Cristo na sua vida. Significa que quando alguém olhar para você no seu trabalho e ver que você tem caráter, e que o seu caráter é comprovado, você vai poder dizer, não, ó, você está vendo isso aqui? Eu não sou bom não, cara. Eu fiz isso, mas não é porque eu sou bom. Porque se isso acontecesse, no meu caso, há 9 anos atrás, a minha decisão seria outra.
Mas o que aconteceu em 9 anos que você mudou de decisão? Não foram 9 anos, eu mudei de decisão há menos tempo. Mas foi Jesus que transformou meu caráter. É um testemunho ou não é, gente? Cristo está sendo glorificado ou não está? É uma adoração ou não é? Profunda, né? Amém, glória a Deus. Essa é a adoração e esse é o adorador que o Pai procura. Os que adoram em espírito e em verdade. Não são aqueles que caminharam a vida inteira do jeito certo, planejando, fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. Não são esses que o Pai procura. Ele procura aqueles que querem viver algo verdadeiro na sua vida. Então o que eu tenho para dizer para você, a palavra que Deus me mandou trazer essa noite foi, independente do que aconteceu na sua vida até aqui, se você quer recomeçar, hoje é o dia para você. Hoje é o dia. Amém? Nós viemos aqui para aprender sobre adoração. Isso é adoração. O primeiro passo dela é o arrependimento. Se você olhando para a sua vida sabe que você deixa a desejar diante de Deus, você não é julgado. Você não é condenado. Pelo contrário, Ele vai entrar em Samaria para dizer para você que o que Ele quer é o que está dentro do seu coração. E não o que você fez até aqui. Amém? Eu queria te convidar para nós fazermos uma oração. Se você, olhando para isso que nós falamos aqui agora, entendendo que a adoração, ela é algo que vem de dentro do seu coração e parte para fora, alcança outras pessoas e chega até Deus. Você sabe que a adoração, ela tem sim a sua importância no que você faz, como consequência dessa transformação de vida que aconteceu. Eu quero que você feche seus olhos agora e coloque isso diante do Senhor. Sabe, não importa aqui quanto tempo você tem de igreja, o que você fez até 5 minutos atrás, o que você tem pensado. Mas importa aqui, irmão, o que está no seu coração nessa hora. Jesus, Ele quer ouvir o clamor do seu coração. Essa é a adoração que movimenta o coração dEle. Esse é o clamor que Ele quer ouvir. Não o que os outros esperam ouvir, mas o que está no fundo do seu coração. O que te dói, o que te faz chorar, o que te sangra, é o que Ele quer ouvir nessa noite de você. Entrega o seu coração ao Senhor nessa noite. A palavra diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O amor de Jesus, Ele veio visando o seu coração. E eu não posso sair daqui sem deixar isso muito claro para você. É o que está aí dentro que Ele quer nessa hora. Entrega o seu coração nas mãos do Senhor. Eu quero te convidar a orar. Senhor, Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe dos nossos medos, Deus. O Senhor sabe dos nossos sonhos. O Senhor sabe aquilo que nos frustra, Senhor. E Deus, o que nós acabamos de ouvir agora, Senhor, não é cura emocional, Senhor. Não é autoajuda, Deus. É o seu coração, Jesus. Isso realmente importa para o Senhor. Senhor, nós queremos pedir agora, Deus, que o Senhor tome o nosso coração.
Senhor, nos ajude a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Da maneira mais profunda possível, Deus. Uma adoração, Senhor, que flui do fundo do nosso coração. Senhor, que não está baseado, Deus, nos acontecimentos do mundo, nos desafios do nosso dia, Senhor. Essas coisas também servem para te glorificar, Deus, para te adorar. Mas nós queremos te dar algo, Senhor, que está movimentado, Deus, que está baseado, Senhor, na gratidão que nós temos pelo Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, Deus, pelo seu sustento e pelo lugar onde o Senhor quer nos levar, Senhor. Me leva para perto do Senhor, Deus. Me leva para perto do Senhor. Estar com o Senhor, Deus, é tudo que nós queremos. Pai, em nome de Jesus, Deus, recebe o nosso coração, Senhor. E transforma, Senhor, o nosso medo em coragem. Faça de nós, Senhor, adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não queremos ser fariseus, Deus, falsos senhores da lei, aqueles que conhecem todas as coisas, mas não fazem nada. Nós preferimos ser como os pequeninos, Senhor, dos quais é o reino. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Transforma a nossa vida, Senhor, transforma o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito. Deus, obrigada pela Tua palavra revelada nesta noite. Eu pude sentir ali o Senhor quebrantando ainda mais o meu coração. E ali quietinha, ouvindo a Sua palavra, estava Te adorando, Senhor. Te adorando porque a Tua revelação me fez adorar, Senhor. Quero ser verdadeira adoradora, que Te adora em espírito e em verdade. Quero ser uma adoradora que vai além de um microfone das canções. Quero ser adoradora ao Senhor dentro da minha casa, com o meu esposo, com a minha família. Eu quero ser adoradora do Senhor no meu trabalho, na rua. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam algo diferente. Eu não quero ser conhecida como Paula Braga, que gravou um CD, não. Eu quero ser conhecida como adoradora do Senhor, que faz a diferença neste mundo, que anda com uma vida dentro da palavra, que teme ao Senhor, que fala a verdade, que não ofende o meu irmão. Eu quero ser conhecida, Deus, como a Paula segundo o seu coração, Deus. Faz isso em nós, Deus. É isso que importa. Fazermos a diferença neste mundo que está entregue nas mãos do maligno. E se eu fizer algo diferente, que agrade ao Senhor, eu posso mudar alguma coisa. Se a sua igreja fizer algo de diferente, nós podemos mudar o mundo, mudar as pessoas e fazer com que elas também adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Aplauda o Senhor.